Meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos da Igreja Batista Boas Novas e a você que está a nos dar a honra de ouvir as nossas palavras nesta noite. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, Ele é gracioso, é bondoso, é misericordioso para conosco. E eu gostaria de, nessa quarta-feira, poder compartilhar uma palavra da parte de Deus junto com os irmãos para a nossa edificação, para a nossa meditação. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 2. E eu gostaria de apenas um versículo da palavra de Deus compartilhar com você. A história de Jó é muito conhecida, ela já se tornou padrão clássico das Escrituras, todos conhecem, mas ela sempre nos ensina algo novo ou renova a nossa compreensão da vida. E eu gostaria de exatamente pensar com você sobre o valor da vida e de como é importante que nós venhamos a pensar na vida de uma perspectiva correta, perspectiva de Deus. Essa palavra é para você que é crente, você que é cristão, você que crê no Senhor Jesus Cristo, você que pertence ao Senhor. Essa palavra é principalmente para você. Nesses tempos difíceis, nós temos identificado situações as quais nos levam a refletir seriamente sobre como nós temos avaliado a nossa vida. Se do ponto de vista de Deus, ou se o que nos tem feito analisar a nossa própria vida tem sido as coisas do nosso próprio coração acima das coisas das Escrituras. Quero ler o capítulo 2 de Jó junto com vocês, apenas 2 versículos. Foi quando Satanás se apresentou ao Senhor na sua segunda tentativa de investida contra Jó. Ele deu uma resposta a Deus, a um questionamento. O Senhor Deus questionou a Satanás, alegando que Jó havia mantido sua integridade, seu temor, seu amor pelo Senhor, apesar de Deus ter permitido com que o diabo atacasse severamente e atingisse seriamente a vida de Jó, retirando tudo que ele tinha, destruindo sua família, seus bens, suas posses e a sua história até aquele presente momento. E então o diabo, no versículo 4 do capítulo 2, responde ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Note bem o que ele falou: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. As palavras do diabo são bem específicas e elas têm um fundo de verdade. Naturalmente, o diabo ele distorce a verdade. Ele tem como característica primordial mentir. Mas a mentira é uma falsa verdade, obviamente. E a mentira do diabo ela é misturada com elementos de verdade. Então ele tem a habilidade específica de misturar a verdade com o erro. E é essa mistura que constitui uma grandiosa mentira. É quando uma verdade é usada de modo indevido, dando validade a uma mentira de grande expressão e que tem um grande poder e eficácia de destruição. Ele diz pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E é verdade. Nada é mais valioso e mais importante do que a vida para o homem. Não importa se o homem natural, se o homem espiritual, se o homem crente, se o homem não cristão, se o homem que conhece a Deus, se o homem que desconsidera Deus ou é até mesmo ateísta, a vida é um bem maior para qualquer ser humano, não importa a condição
filosófica, religiosa, ou mesmo até as posições teológicas. A vida é o mais importante na perspectiva do ser humano. Tudo quanto nós temos, nós obviamente damos por nossa vida. Não importa se do ponto de vista puramente individual, esse é o principal, é claro, a vida particular de cada um, a preservação e a defesa de si mesmo e da sua própria integridade física, ela é prioritária, é primordial. Mas também de um ponto de vista mais amplo. As nações, por exemplo, ou as lideranças políticas do mundo vão valorizar, acima de tudo, a vida. Embora isso seja bem relativizado, não é? Vai valorizar a vida, principalmente no que respeita à consciência de que é exatamente as vidas que são a prioridade para se constituir um povo, uma nação, uma comunidade que possa ser dominada por esses políticos ou essas pessoas que estão no governo ou na autoridade. Às vezes ela vai valorizar a vida por amor à vida, as outras vidas que eu falo. Às vezes vai dar o valor às outras vidas, principalmente pensando em seu próprio status pessoal, em permanecer-se no poder. E não existe rei sem súditos, não existe como ser um governante sem que haja os seus eleitores, sem que haja as pessoas a quem governar. Então, nesse sentido, se valoriza também muito a vida, e é por isso que as nações se mobilizam em defesa da vida. Mas eu quero focar principalmente a questão a nível individual, a nível pessoal. Você dá valor à sua vida. Obviamente, não importa quem você seja, a sua vida é mais importante do que sua casa, do que seu carro, do que a sua profissão, do que o seu trabalho, do que os seus parentes e amigos. Você vai dar valor à sua própria vida, embora valorize a dos demais, mais do que as dos demais. Se sua vida for ameaçada, é bem difícil doar-se a si mesmo pela vida do outro. É por isso que está escrito, né, que o apóstolo Paulo falou que talvez alguém se disponha a morrer por um justo, por um inocente, mas por um ímpio, por um pecador, por uma pessoa que não mereça qualquer tipo de ação dessa natureza, não vai se doar, ninguém vai se doar sua própria vida em prol de um ímpio. Mas Deus prova o seu amor para conosco, diz o apóstolo Paulo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda ímpios, sendo nós ainda pecadores. A questão que eu quero enfatizar é que, em certo sentido, o diabo tinha razão. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O quão tem sido importante a sua vida para si mesmo nos dias de hoje. Note quantas pessoas, falo não em termos gerais, porque há as exceções, mas falo em certo sentido, a nível mais particularizado. Quantas pessoas não têm se esforçado fortemente, têm tido inclusive um zelo até excessivo, o que é natural nesses tempos difíceis, para se cuidarem, para se preservarem e não contraírem esse vírus maldito que tem se espalhado no mundo. Cada um procura cuidar de si mesmo, porque quer preservar a sua vida. Há um medo protetivo que é realmente importante, que tem o seu valor. Aquele medo que nos preserva, que faz com que nós venhamos a estar mais atenciosos para o cuidado de nossas próprias vidas. Esse medo, ele tem a sua importância, o seu valor, o seu lugar na nossa vida. Então, é muito importante salientar isso. Enquanto outros têm tido pânico, pavor, medo excessivo, têm procurado, tem procurado cuidar do seu próprio corpo, do seu próprio corpo, de sua própria vida, de uma maneira, às vezes, até absurda. Porém, a questão central é, cada um valoriza muito a sua própria vida, né? Há exceções.
E as exceções são aquelas pessoas que não estão numa condição, psicologicamente falando, de normalidade. São aquelas que estão caindo em depressão ou que estão em um estágio de tristeza profunda ou de decepção intensa com a vida, enfim. São aquelas pessoas que não têm dado o valor devido à sua vida, mas que não fazem isso porque a vida não é importante, mas fazem isso por causa de sua condição ou predisposição psicológica. Conta-se a história, por exemplo, de um chinês que era muito poderoso, que era muito rico, que tinha tudo ao seu dispor diante de si. O que ele ordenasse se fazia. Ele era um governador, um rei que tinha um domínio muito vasto e tudo que ele queria ele tinha. E aquilo começou a causar nele um certo desânimo, um fastio pela vida, um desprazer por continuar existindo, e ele começou a perder o ânimo e a cair em um estágio de depressão. Ele não queria mais viver, ele não queria mais continuar, porque aquela vida faustosa, enriquecedora, tinha lhe cansado, não era mais desafiadora para ele. E ele resolveu então desistir de viver. Vou desistir de viver, não vale mais a pena viver. E, consequentemente, ele teve uma ideia, e a ideia dele foi ordenar ao seu barbeiro que em um dia inesperado, uma hora em que ele não esperasse, o seu barbeiro, quando fosse lhe fazer a barba, cortasse a sua garganta. E ele disse que isso era uma ordem, que o barbeiro tinha que obedecer isso, e que fizesse isso num dia em que ele não esperasse, em um momento repentino e rápido, porque ele não queria mais viver. E quando ele ia ao barbeiro, nos primeiros dias, ele se sentia muito confortável, mas depois começou a sentir ansiedade. Seu coração começou a palpitar mais forte, porque aquela ordem dele o deixou muito pensativo e também aguardando a qualquer momento a triste e definitiva surpresa. De repente, aquele homem começou a valorizar a vida. Acordava de manhã, ouvia o canto dos pássaros, via a natureza, seu vasto império, seu vasto domínio, sua mesa farta, as pessoas que ele tinha apreço ao seu redor. Ele via a natureza, ele via as cachoeiras, ele começou a perceber o quanto era linda as experiências que ele podia viver, podia contemplar. Ele começou a valorizar o seu próprio corpo e a ver que ele dependia daquele corpo para contemplar as maravilhas que existiam ao seu redor. E de repente ele começou a perceber o quão era importante a vida, porque ele passou a viver um dia de cada vez. E ele passou a viver na expectativa de que a qualquer momento podia perder sua vida. E de repente ele viu a besteira, a loucura que ele estava fazendo. E resolveu dar a ordem, uma contra-ordem, melhor dizendo, para o seu barbeiro. E disse: você não vai mais fazer o que eu ordenei que você me fizesse. E conta-se a lenda que, por via das dúvidas, receoso de que o barbeiro mudasse de ideia, ele mandou decapitar o barbeiro. O fato dessa história, a lição dessa história para nossas vidas, é que a vida é importante, a vida é preciosa, a vida é mais do que qualquer outra coisa. Há muitas pessoas, inclusive cristãos, irmãos em Cristo, que estão muito preocupados com o problema que esse vírus vai causar e já está causando na economia, nos recursos financeiros do país e do mundo. E isso está afetando, e a tendência é se problematizar mais e mais, até que isso seja superado, seja vencido.
E muitos têm se preocupado, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, e essas preocupações sempre existiram na sociedade, Jesus falou sobre elas, né? Que nós não devemos ser como os gentios, que diz o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir. São os gentios que buscam estas coisas, disse o Senhor. Nós não devemos viver ansiosos, andar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Pai Celestial, disse Jesus, sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós lhe pedirmos. Ele sabe que nós necessitamos do pão na nossa mesa, da água para beber, da roupa para vestir, da casa para morar, de tudo que é necessário para a sobrevivência do ser humano. Ele nos criou dependente dessas coisas, mas a dependência dessas coisas, elas são apenas um reflexo pequeno de nossa maior dependência, que é a nossa dependência de Deus. Então note bem, olha o que Satanás diz, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. De fato, nós damos qualquer coisa para a nossa própria vida e nós não devemos perder a expectativa e a consciência dessa expectativa verdadeira, que nós devemos depositar a nossa esperança em Deus que supre todas as nossas necessidades. A vida ela é importante. A vida é preciosa. Se ela é preciosa para mim, se ela é preciosa para você, ela é muito mais preciosa para o Criador que a constituiu, que a formou. É Ele quem faz descer a sepultura e faz subir. É Ele quem renova as nossas forças e nos dá saúde, ou que permite que adoeçamos com uma medida disciplinar ou corretiva, para nós nos lembrarmos que nós somos de Deus, que nós dependemos de Deus, que a nossa respiração, o ar que respiramos, a vida que nós temos, é completamente dependente do Senhor. Neste caso, aquele chinês, ele passou a perceber a importância que é a vida e quão importante é viver um dia de cada vez e valorizar aquilo que nós estamos experienciando no agora, no instante do já, no momento que preciso em que nós estamos vivendo. Nós não podemos viver ansiosos ou perturbados ou excessivamente preocupados com o contágio do vírus ou não. Mesmo tendo todos os cuidados necessários, nós somos vulneráveis. Mesmo fazendo o certo, nós somos suscetíveis, estamos sujeitos a contrair esse vírus em uma situação que nós sequer enxergamos. O inimigo é invisível. Esse inimigo, nós não podemos enxergá-lo, nós não podemos vê-lo. Nós tomamos os cuidados necessários, mas ele está aí, não é? no ar, nas pessoas, nos ambientes, em algumas cidades mais do que noutras, em alguns países mais do que noutros, em alguns lugares mais do que noutros, né? E todo cuidado é necessário que nós devemos tomar, e sei que todos vocês estão tomando essas medidas necessárias, porém eu quero dizer uma coisa: a nossa luta não é contra aquilo que se vê, aquilo que se enxerga. Logo, a nossa confiança deve ser posta naquele que nós não vemos e que também não enxergamos. O Senhor nosso Deus, Ele vê isso. Ele vê todas as coisas, Ele contempla todas as coisas, Ele sabe o valor que tem a nossa vida. Mas Satanás continuou dizendo, porém, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aqui é que está o ponto nevrálgico dessa reflexão que eu já estou daqui a pouquinho encerrando. O ponto nevrálgico é esse aqui. O que é mais importante para você? A sua vida ou o Senhor a quem você ama, a quem você serve? Porque a nossa vida, embora falamos de nossa, usamos essa expressão, esse pronome no plural, nossa vida, pronome possessivo, ela no final das contas não é nossa, ela é uma dádiva de Deus. Ela é emprestada. Ela é um tempo transitório que nós passamos nesta terra, que Deus nos dá. Logo, consequentemente, dependemos dEle. Não confie, não valorize a sua vida a ponto de negligenciar Deus. Porque Ele é Senhor da nossa vida, no presente e no futuro, no agora e na eternidade. O Satanás disse, toca na carne dele, tira a saúde dele e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Se Deus permitir ou permitisse que você seja ou fosse tocado por este vírus e você contraísse essa enfermidade, você ia blasfemar contra o Senhor ou iria continuar confiando nele? Você ia buscá-lo mais ou iria desistir dele? Se Deus lhe curar, você vai amá-lo? E se Deus não lhe curar, você vai continuar amando ao Senhor? Porque Deus tem o poder de fazer tudo isso. Tanto de permitir adoecermos, quanto de nos livrarmos da doença, e tanto quanto também nos curarmos dela, ou não nos curar. Então Satanás diz, toca-lhe nele e verás que não blasfema contra ti na tua face. Jó não blasfemou. Quando sua mulher disse, amaldiçoa teu Deus e morre, depois de sua enfermidade terrível, ele disse, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ora, ele recebeu aquele mal naquele momento, mas Deus depois o curou e lhe trouxe o bem. A suma do que eu quero falar é, a vida é importante, valorize sua vida, mas ame ao Senhor mais do que a sua própria vida. E isso é um desafio muito grande, porque será que eu tenho amado ao Senhor a ponto de colocar a minha vida diante do seu altar e dizer, Senhor, a minha vida é tua, não sou eu que faço dela o que eu quero, mas é tu quem fazes? Deus nos dê esta fé e esta confiança. Eu oro ao Senhor para que Ele nos livre, e tenho orado todos os dias, nos livra, Senhor, mas faz-nos entender que o Senhor é o nosso maior objeto de louvor e de adoração, e não a nossa própria vida. Porque, como o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Logo, para mim, disse Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Saiba disso, a sua vida é preciosa para Deus. Que Deus te guarde, te proteja, mas que nós possamos aprender esta lição com Jó da parte de Deus. Não importa a condição do nosso corpo, da nossa saúde, ou a situação em que nós estamos ou estaremos amanhã. O que mais importa é que nós amemos ao Senhor e que confiemos terminantemente nele, porque o Senhor é bom e gracioso e misericordioso. Ele nos dá o bem que nós precisamos para viver. Confia no Senhor, dê a sua vida ao Senhor, porque aquele que ama a sua vida mais do que a Cristo, perdê-la-á, mas aquele que perder sua vida por amor a Cristo, achá-la-á novamente, disse o Senhor. É Ele que é a nossa vida. O Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Nada nos falta. Nada nos falta. Porque Ele é a nossa vida. A Ele a glória e o louvor para todos sempre. Deus te abençoe. Em nome de Cristo. Amém.